Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa quinta-feira, esse dia maravilhoso, abençoado que começa agora. Mais um dia que temos a oportunidade de começar em oração, com uma direção de Deus. E eu tenho certeza que o que nós vamos ouvir agora, a palavra que o Espírito Santo vai colocar agora em nossos ouvidos, é exatamente o que nós precisamos ouvir. Porque para Deus não existem coincidências. E tenho certeza que vamos ser abençoados e edificados com esse devocional que hoje vai dizer: pare de se comparar, siga a Jesus. E essa palavra é tão relevante em advento de Instagram e tantas redes sociais em que nós vemos o palco das outras pessoas ou só o que elas querem mostrar. Um pedacinho tão pequeno que às vezes faz a gente achar que a nossa vida está atrasada, que as coisas não acontecem para nós, que as coisas só acontecem para as outras pessoas. Eu tenho certeza que esse devocional vai ser talvez um início de uma cura para você que vive se comparando e achando que é inferior às outras pessoas. Mas antes, bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para todos os dias você receber um devocional aqui, uma mensagem para edificar o seu dia. E se você quiser, ativa o sininho da notificação, na opção todas, e também curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas e edificadas também. E agora a frase profética que todos os dias a gente escreve aqui nos comentários. Na verdade, escreva se você tem fé, porque quando a gente escreve nós decretamos, nós damos legalidade no mundo espiritual. E essa frase diz: eu não sigo os outros, eu sigo o que Deus determinou para mim. Eu vou repetir. Eu não sigo os outros, eu sigo o que Deus determinou para mim. E agora eu vou ler um breve trecho da palavra para que a gente possa refletir. Está lá em João 21, 15 a 22, e diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente minhas ovelhas, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como queria, vestir-se e ir onde quisesse. Quando, porém, for velho, estenderá as mãos, e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que se reclinara ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem vai traí-lo? Pedro perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra e que ela possa nos direcionar nessa reflexão que nós vamos fazer agora. Vocês percebem que Pedro tinha acabado de ser restaurado, porque ele negou Jesus 3 vezes. Ele tinha acabado de ser restaurado quando disse que amava Jesus 3 vezes, o mesmo número de vezes em que ele negou. Porém, logo em seguida ele pergunta: Senhor, mas e quanto a ele? Quanto a João? Vocês percebem? Assim também é conosco. Às vezes Deus ele está falando diretamente conosco. Fala diretamente olhando nos nossos olhos. Nos instaura. E logo em seguida nós olhamos para o lado e nos perdemos na comparação. Nos perdemos vendo a vida de outra pessoa que nós pensamos que é perfeita, que nós pensamos que é uma vida melhor do que a nossa. E aí nós perguntamos como Pedro fez: mas e quanto a fulano? Tá eu.
Eu posso ter uma promessa, mas e fulano já está vivendo? Mas é aquele que nem é tão bom assim e já conquistou tanta coisa, já tem o sucesso aos olhos do mundo. E assim nós vamos nos perdendo nas comparações, que na verdade nada mais são do que inseguranças disfarçadas. Quando a gente não entende ainda que nós não dependemos de comparação, mas dependemos da aprovação dele, da aprovação de Deus. E Jesus, ele responde com firmeza, ele diz: siga-me você. A resposta de Jesus parece até meio rude, meio grossa, né? O que te importa? Siga-me. Mas na verdade, essa mensagem que Jesus nos deixa é uma mensagem de cura para o nosso coração. Jesus está nos ensinando que a comparação, ela nos impede de obedecer. Pedro se preocupou em olhar para o lado e perguntar do fulano, perguntar de João. Mas nesse momento em que ele olhou para o lado e perguntou, mas e João? Mas e esse? Ele parou de olhar para Jesus. Você não vai dar conta do ministério do outro, da caminhada do outro, do casamento do outro. Você vai dar conta da sua estrada. E a comparação, ela acontece muitas vezes depois que nós já recebemos promessas, depois que nós já fomos sustentados. A gente esquece tudo que Deus fez por nós. Deus já fez várias coisas. Aliás, se não fosse por Ele, nós nem estaríamos aqui. Ele nos abençoa, Ele cumpre promessas, Ele sustenta, mas basta nós olharmos a vitória do outro, olharmos para a vitória do nosso irmão, que nós esquecemos que é nosso irmão, e que nós deveríamos nos alegrar com aqueles que se alegram, e não invejar e comparar, achando que a nossa vida está atrasada, quando comparada à vida do outro. Basta você olhar o story de alguém, o Instagram de alguém, para você, como num passe de mágica, você e eu, esquecermos tudo que Deus já fez por nós e pensarmos, nossa, mas como ele tá bem, nossa, mas que casamento, eu também queria ter um casamento assim, nossa, que trabalho, que carreira, que vida financeira, eu também queria ter uma vida assim, olha quantas viagens. Comigo não acontece. Eu faço as coisas certas, mas comigo não acontece. Comigo parece que tudo demora tanto. Será que para mim as coisas não vão acontecer? Pedro estava olhando para o rosto de Jesus, mas se virou para olhar João. Essa é a chave. Tire os olhos da comparação e volte a olhar para Cristo. E outra coisa, outro ponto importante é que nós temos que entender que propósitos diferentes exigem processos diferentes. João tinha uma trajetória, Pedro tinha outra. João ia ter uma vida longa, Pedro ia ser perseguido e morto pela sua fé. Ambos, Pedro e João, estavam no centro da vontade de Deus. Você não precisa viver o que o outro vive. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus propósitos. Se você sonhar o sonho de outra pessoa, talvez seus sonhos sejam frustrados, porque o teu propósito perante Deus é diferente de outras pessoas. E o teu processo, o meu processo também são diferentes. Você não precisa viver o que o outro vive. Você só precisa viver o que Deus tem para você. E mais, não se engane, o sucesso visível aos nossos olhos, o sucesso para esse mundo, não é o sinônimo de sucesso e aprovação divina. Seja fiel na rota que Deus traçou para você, mesmo que ela pareça mais longa ou mais simples. E para finalizar, você vê o palco e Deus vê os bastidores. O problema da comparação é que ela se baseia na aparência, naquilo que nós vemos ou naquilo que as pessoas querem mostrar.
A gente compara a nossa vida real com o filtro que a gente enxerga na rede social de outras pessoas. A gente perde tempo vendo a vida de outras pessoas que a gente nem sabe qual é a vida real. A gente vê só o que ela quer mostrar, o palco, mas os bastidores. Compare o seu bastidor, você compara o seu bastidor com o palco de quem você mal conhece. Você não faz ideia do que aquela pessoa passa. Ela pode estar demonstrando ter um casamento perfeito e por trás ter um casamento falido. Ela pode estar mostrando uma vida de luxo e por trás está quebrada, está depressiva, ostentando uma vida que não tem. A gente não conhece os bastidores da vida do outro. Mas Deus, Ele vê tudo. E Ele não te chama para competir. Ele te chama para cumprir o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim e para você. Jesus ainda está te dizendo, siga-me. A mesma frase que ecoou no coração de Pedro ecoa hoje no nosso. Siga-me. Não é acompanhe os outros, siga os outros, é siga-me. Essa é a cura da comparação. Olhar para Cristo e não olhar para o lado. Amém? Amém e amém. Então, vamos orar para Deus, para pedir uma direção, que Ele nos guie e que essa palavra ela ecoe no nosso coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu amado e querido Pai. Pai, eu te agradeço por ter um propósito único para a vida de cada um aqui. Pai, nos perdoa pelas vezes em que nós tiramos os olhos de Ti e colocamos os olhos nos outros, comparando o nosso processo, a nossa jornada e a nossa história. Me ajuda, Pai, nos ajuda a confiar no Teu tempo, no Teu modo, no Teu plano. Tira de nós o peso da comparação, Deus, a pressa que nos afasta da obediência e a frustração que nos impede de enxergar o que nós já temos, Pai. Hoje nós escolhemos ouvir a Tua voz dizendo, siga-me, e nós decidimos seguir com fé, com perseverança, com coragem. É o que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia e que você possa ser um canal de bênção também enviando esse devocional para alguém que você sentir no coração, que vai ser abençoado através de vocês. Você vai ser ainda mais abençoado. Amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Deus te abençoe.